Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Uma boa tarde para todos aí que vão estar assistindo esse vídeo. Ou uma boa noite, que eu não sei a hora que vocês vão assistir. Estou aqui passando mais uma vez para deixar uma mensagem de reflexão em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero continuar aqui falando um pouco sobre João. Estou eu aqui meditando, né? Falamos aí ontem sobre como ver a Deus, né? E como seguir o seu caminho, né? Então, quem estiver interessado, é só entrar no meu Face, entrar lá no YouTube, né? Estendo Jesus Cristo é o Senhor, que lá vai estar colocando isso daí dentro. Lá vai estar falando um pouco disso através da palavra de Deus. Hoje eu quero continuar esse mesmo texto em João 14, pois tem muita coisa aqui. E eu quero continuar lendo, né, a partir do verso 11. Amém? Diz assim, João 14, ok? Verso 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das obras, né? Ou creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, ok? Fará coisas ainda maiores do que estas, pois estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem. Olha lá, eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Ok? Para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai querido, em teu nome eu oro neste momento, por intermédio desse aplicativo, para que o Senhor possa falar conosco. Que pessoas, Pai, possam ser alcançadas, possam compreender mais a tua palavra, o teu evangelho. Fala conosco, através, ó Pai, da tua palavra, nos ensina, e que mais do que ensino, Senhor, intelectual, a gente possa aplicar, Senhor, principalmente, Pai, através desta palavra abençoada que o Senhor está nos ensinando hoje. Em o nome de Jesus, amém. Galera, como eu já tinha colocado ali no capítulo anterior, não, nos versos anteriores, sobre estar em Cristo, né, e viver esse amor, entendendo que é Ele que nos salvou, é Ele que nos redimiu, é Ele que continua nos redimindo, e que nós devemos crer e não ter dúvida, não perturbar a nossa mente, o nosso coração, como começa em João 14, como eu já tinha lido, né, não se perturbe os vossos corações, creiam em Deus, creiam em mim, a casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, né, não teria dito que eu ia preparar, se eu vou preparar é porque eu vou voltar. Então ele dá toda uma confiança para que as pessoas ali, os discípulos, não percam, né, a ideia de salvação e entendam que Jesus é o Filho de Deus e ele vai voltar. Essa é a segurança que a gente tem que ter e temos que manter isso, né? As dificuldades do dia a dia, as ações do mundo, né, elas contribuem, e Satanás usa isso sabendo da minha dificuldade, da sua, o lado espiritual maligno, né, que tem gente que dá outro nome, mas enfim, ele usa disso para fazer com que a gente perca a nossa identidade em Cristo e que a gente desista do caminho da salvação. Então nós temos que se manter firme, não deixar que nossa cabeça seja perturbada, fazendo o quê? Estando e crendo em Deus e crendo em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o próprio Pai, e o Pai está nele e nele está no Pai, porque eles são um só, né? E eu expliquei tudo isso, e eu não quero tomar o tempo aqui nesse momento disso, mas eu preciso resumir para que vocês entendam. E aí 2 discípulos, né, se levantam dizendo, me mostra o caminho, o outro diz, mas me mostra então a Deus, e nos basta. Ele fala, mas eu estou andando com vocês, se vocês não reconhecem que eu sou o próprio Deus.
vai ficar difícil, né? Tô andando com vocês, estou fazendo todas as coisas, vocês sabem, né? Ou seja, o meu caráter é o mesmo caráter de Deus, sendo assim, eu sou o próprio Deus, porque Deus não divide a glória com ninguém. Mas alguns atributos de Deus estão em nós, né? Como o amor, né? Através dele, lógico, né? O amor, a bondade, a benignidade, né? A temperança, domínio próprio, todas essas coisas, quando nós aceitamos a Cristo, elas vêm através do Espírito Santo sendo resgatado em nós. Por isso fala-se do fruto, que é um só, não é frutos, é fruto do Espírito, né? Tá lá em Gálatas. E o fruto é esse: amabilidade, domínio próprio, temperança, né? Não significa que eu não posso irar, né? A Bíblia diz: irais, né? Ou ireis, mas não pequeis. Olha que coisa interessante. Então, é do ser humano se irar. E o próprio Deus se ira. A gente vê vários contextos aí, várias palavras dizendo que Deus se ira também. Então, nós temos alguns atributos de Deus, né? E o Espírito Santo tem ciúmes, etc e tal. Então, hoje, continuando isso, dentro daquilo que eu fiz um resumo agora, Jesus, após falar aos discípulos: olha, vocês precisam crer em mim, não deixe que os pensamentos de vocês sejam conturbados, se perturbem não, fiquem com aquilo que eu falei, né? E aí ele vai dizer assim: se ao menos vocês não creem em mim pelo que eu falo, creiam pelo aquilo que vocês viram, pelas obras, né? E obras que fiz igual a Deus, né? Ele diz aqui, ó, creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, ou seja, as obras que Deus faz, Jesus fez, ok? E aí ele diz assim, ó: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas, ok? Olha como que muda, fará coisas maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai, né? Eu olhei várias traduções, ok? Geralmente é a mesma ideia aqui, não muda quase nada, ok, galera? O que eu quero dizer aqui? A paz, meu amigo Pedro Jorge, Alexandre. O que o Senhor está falando conosco essa tarde aqui? Quando cremos verdadeiramente no Pai, em Jesus Cristo, né, através de Jesus Cristo, e estamos um com Ele e Ele conosco, significa que passamos a viver nele, né? É um conceito que ele vai falar lá em João 15, é o próximo capítulo, né, que ele fala: eu sou a videira, né? Ele fala de ligação, de estar ligado ao Pai, e de nós estarmos ligados a Jesus para estar ligado ao Pai, que resumido no final das contas é todo mundo sendo um só, né? O pensamento de Cristo habitando em minha vida, né? O pensamento de Cristo moldando o meu caráter, né? O meu jeito de falar, o meu jeito de andar, vivendo em Cristo. É muito mais do que quarta e sexta, ou segunda e quarta, ou quarta e domingo, você ir para o culto, né? A minha irmã Marie aí, Deus abençoe, Marie. Emanuel tá grandão, hein? Essa é profeta de Deus, ó. Essa daí profetizou ao nascimento do meu filho há 5 anos, 5 anos antes. 5 anos antes do meu filho nascer. Bênção de Deus. Então, quando se diz de estar em Cristo, é algo muito maior do que ir para o culto, né? Do que fazer campanha no monte, né? É em toda a minha vida, principalmente, tá? Estou falando pela palavra, principalmente no meu convívio aonde eu ando, é estar com a mente de Cristo, é estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Então, quando a Bíblia aqui fala de obras, algumas pessoas vão dizer assim: então a gente fará milagres maiores do que Jesus Cristo. Primeiro, né? Como que a gente pode classificar um milagre? Sendo maior ou... Aleluia. Como que eu posso classificar um milagre? Se ele é maior ou se ele é menor, né? Então, uma criança vai para a rua, ok? E por um milagre ali, ela tem um livramento de não ser atropelada. E uma tem câncer e também é curada, e o outro quebrou o dedo, e o dedo ali, horário, e o dedo sarou, e uma pessoa tinha dor de cabeça, e a dor de cabeça passou. Qual foi o milagre maior? Quem pode me explicar isso? Não existe, né, irmãos?
Não tem. Milagre é milagre, né? Não tem como eu comparar, né? Porque a ideia de milagre ou de maravilha é algo que é impossível aos homens e Deus intervém. Então, milagres não tem, é igual pecado, não tem como uma tabela de pecado, né? Dizer, ó, esse pecado é maior, esse pecado é menor, né? Pecado é pecado, né? E prática do pecado é a mesma coisa. Prática do pecado é pecado. Então, no juízo do Senhor, né? Nós não vamos ser condenados, ó, você roubou 4, você roubou 1, então, né, o que vai ser ali avaliado por Cristo, embora seja difícil falar, é se a pessoa mudou, né, e o que fazia não faz mais. Então, a pessoa pode durante a vida inteira roubar, né, e aquela pessoa no final se arrepender, né, que não é um artifício que a gente deve usar, tá, galera? Mas no final da sua vida ela se arrepender e ser salva. E a outra pessoa pode ter a vida dela toda em Cristo e no final da carreira dela, por isso que diz que persevere até o fim, né? No final da carreira dela, ela começar a roubar e não querer mais uma vida com Cristo e perder a salvação pelo fato de não ter verdadeiramente mudado, né? Não conseguir a sua salvação. Porque, na verdade, eu acho que ela nem perdeu, né? Ela não tinha. No momento aí da sua vida cristã, talvez ela fazia as obras, né? Por vários motivos que não são verdadeiros, que é isso que eu quero estar falando com os irmãos hoje, né? Porque quem é salvo faz obras. Entendeu isso? Quem é salvo faz obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas quem é salvo faz obras, né? E aí, olha o que Jesus diz então aqui. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras como eu faço. E aí a gente precisa olhar o contexto do capítulo 14, o contexto do capítulo 15, né? E olhar para Jesus para a gente poder entender isso aqui. As obras que Jesus fez, e a palavra obra significa ação, né? Pôr em prática, né? Construir, não é isso? Obra significa realizar, tá ligado à ação. Tanto que se você ler aqui, ele está dizendo o quê? Aquele que crê em mim fará, tá vendo? Está ligado à ação, fará obras, ou seja, porá em prática aquilo que aprendeu comigo e aquilo que viu eu fazendo. Né? Então fará obras que tenho realizado, ok? Então muitas pessoas dizem assim, então, poxa, então vou fazer milagre igual a Jesus. Querido, não é milagre, né? Milagre quem faz é o Espírito Santo, é o Senhor que opera, não somos nós podemos ser canais do milagre. Agora ele está falando de ações que Jesus fez em amor, né? Ele está falando de ato de ações, né? De amar ao próximo, de ajudar ao próximo, de nós aprendermos através do Espírito Santo e a busca de Deus, né? Nos alimentando das coisas de Deus, desenvolver aí através do Espírito o fruto do Espírito, né? A qual já disse aqui, longanimidade, domínio próprio, temperância, não é isso que Paulo fala lá em Gálatas, né? São essas coisas, bondade, né? Não falar mal do outro. Então, assim, é nesse sentido, né, que ele está falando de quando ele fala de obras, né, quando ele fala de fazer coisas, né, desse tipo. Tanto isso é verdade que ele vai dizer aqui, ó, vamos ver no sentido que ele disse aqui, ó, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se não crê em mim pelo que eu falo, creiam pelo menos pelas obras. Que obras? O que Jesus fez por nós, amados? E o que Jesus tinha feito pelos discípulos nesse momento aqui? A gente não vê relato em nenhum momento na Bíblia que Jesus tenha curado um dos seus discípulos, e um dos seguidores. Ele cura sempre pessoas que estão dispersas, né? Ou estão precisando de uma cura. Mas nos discípulos, você vê, ele curou a sogra de Pedro, né? Mas você não vê ele curando os seus discípulos, né? Mas o que ele trouxe para os discípulos, né? Ele trouxe para os discípulos consciência espiritual, trouxe aos seus discípulos um resgate,
né, da sua vida, trouxe para os discípulos a vida, restaurou a vida espiritual dos discípulos, né, trouxe aos discípulos consciência através das suas palavras, né, trouxe aos discípulos entendimento como eles deveriam agir em amor, né. Essas coisas são muito maiores do que um milagre muitas vezes externo, né? E talvez as pessoas venham se escandalizar, mas é verdade. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode, eu tiro por base, não estou afirmando, mas é da gente se pensar. Então, por exemplo, o centurião romano era uma pessoa que trabalhava na guarda, ok? E Jesus cura, se eu não me engano, agora é o servo dele, que ele fala, Senhor, meu servo está doente lá, eu sei que eu sirvo, né? Sou da Roma. E Roma fazia mal quem? Ao povo judeu. Então esse cara provavelmente já devia ter matado um monte de gente. E a Bíblia não diz se ele se arrependeu. Diz que ele tinha fé em Jesus Cristo para que Jesus o curasse o servo, né? E não estou falando porque esse é o objetivo, e não estou falando que aquela ação de Jesus não serviu de impulso para ele abandonar aquela vida, mas a Bíblia não mostra que depois que aquele servo foi curado, o centurião abandonou as práticas romanas, porque o correto seria o quê? Poxa, aceitei a Jesus, então não posso ficar nesse trabalho aqui matando os outros, trabalhando, roubando, falando mal das pessoas, eu preciso me transformar. Então, a obra de Cristo não está ligada principalmente na ação do milagre, mas sim o que vem por trás da ação do milagre. Quer o quê? Demonstrar a bondade, demonstrar o caráter de Deus. Ok? Então, quando Jesus ali cura, né, o servo do centurião, é uma chance que Jesus está dando ao centurião de entender que o poder de Deus ele é gigante, ele é fenomenal, ele nos ajuda, mas a ideia de fazer o milagre é para que eu veja quem é Deus e mude a minha vida. Quantas pessoas têm recebido milagres? Quantas pessoas têm orado a Deus, orado a Jesus Cristo, e no momento que recebe o milagre, que a ação deste milagre externo, eu vou dizer assim, ele opera, as pessoas voltam às suas práticas antigas, né? E quantas pessoas não passaram por nenhum processo de milagre externo, só receberam a palavra e creram, né? E agora vão crendo, estão salvas em Cristo Jesus. Quais são as obras maiores? A salvação ou uma perna que se restaura? Tá entendendo? Olha que coisa fantástica, as pessoas não pensam por essa maneira. Quando Jesus fala de obras maiores, né, é porque agora ele vai para o Pai. A Bíblia está dizendo agora, olha, vocês farão obras maiores do que a minha, né, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, aquilo que eu estava fazendo aqui na terra, agora é com vocês. Eu não vou conseguir fazer mais, né? Então ele está falando, glória a Deus, ele está falando de obra, ele está falando de ação. Ele não está falando só de milagre, né? A gente vê em Atos dos Apóstolos, discípulos a todo momento cuidando do povo, pondo a mão na massa, não é? Né, sendo caridoso, dividindo as coisas entre si, e o Espírito Santo agindo, fazendo milagre aonde o Espírito achava que tinha que fazer. Mas a gente vê uma igreja totalmente diferente, né, dos conceitos de hoje. Nós vemos uma igreja que divide as coisas, que divide o pão, que ajuda um ao outro. Então Jesus está nos ensinando, através dessa palavra no dia de hoje, que se nós verdadeiramente cremos no Filho e entendemos o seu processo e o que ele fez por nós, por essa gratidão morar no meu coração, morar na minha vida, por mais que eu passe por dificuldades, ou por mais que muitas vezes eu esteja estressado, nervoso, ou não esteja contente com a determinada situação, o Espírito Santo de Deus que vive em mim me impulsionará a fazer as boas obras, né? A ter paciência com o meu irmão, a trabalhar na bondade, a ser benigno, né? A ser bondoso, a ser caridoso, a ajudar ao próximo. Quando nós né, em Cristo fomos atacados, xingados, né? Quando você passar por uma determinada situação que pessoas vão te desprezar, tudo isso em Cristo, nós vamos conseguir perdoar e vamos sempre estar olhando com um amor enorme daquele que perdoou os meus pecados, que perdoa as minhas transgressões, que está me lavando. Então, quem sou eu para julgar o outro, né? Quem sou eu para condenar o outro? Então, eu vou rompendo de fé em fé, buscando em Cristo as ações que, da mesma maneira que ele teve, eu ter. E assim fazendo obras, muitas vezes até maiores do que ele fez, no sentido
meio do quê? De através do evangelho pessoas serem alcançadas a Cristo, né? Qual que é a maior obra, né? A paz do Senhor, irmã Tati. Qual que é a maior obra, meus irmãos? É só a gente olhar, né? É uma pessoa salva eternamente ou uma perna que se restaura? Né? Estênio, por que você está falando isso? Porque a gente vê hoje o contexto da igreja. Para a igreja hoje, na sua grande maioria, os milagres são quando um paralítico anda, quando um cego enxerga, né? As obras maiores é quando um paralítico anda, quando um cego vê. E na verdade essas não são maiores, né? Uma pessoa sendo ressuscitada não é uma obra maior, porque não significa que ela é ressuscitada que ela vai ficar firme com Cristo. Né? Não significa que a gente vê várias questões dessas, né? Eu até vi um relato uma vez de uma irmã falando que ela foi até o bar, orou por uma pessoa que estava lá paralítica, ela levantou, né? Viu o poder de Deus e passou 2, 3 meses, ela voltou pro bar, continuou bebendo, né? Entende? Então, assim, quais são as obras maiores ou o que são as obras? O que Jesus está dizendo aos discípulos? De ação, irmãos, ação em amor. As obras que ele está dizendo é amor ao próximo, né? É a gente estar ligado um ao outro, é estar sempre preocupado com o irmão, é estar orando um pelos outros, é estar ajudando em ação. A obra é ação. Você não vê uma obra se não for ação. O que é uma obra? É uma construção, é uma edificação, né? A gente vai construindo. Então, o Senhor está nos impulsionando essa tarde, a mim e a você, a estar cada dia mais ligado a Ele e buscando pelo Espírito Santo ser a imagem e semelhança de Deus, porque Ele fala bem claro aqui, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, né? Creem isso, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, né? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, né? Fará coisas maiores ainda do que estas, porque eu estou indo para o Pai, ou seja, a responsabilidade está em nós, meus irmãos. Não a responsabilidade de sermos justificados por essas obras, mas de agora eu e você, né, ser a imagem de Cristo para o mundo, através, às vezes, muito mais das nossas ações do que das nossas falas, né? Porque não adianta eu falar muito, mas nas minhas atitudes eu não demonstrar as obras. E o mais interessante aqui, que mais para baixo ele vai dizer assim, fará coisas maiores que estas, pois eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, né? Para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Olha lá, o que ele está dizendo aqui? Que quando verdadeiramente nós estamos em Cristo e fazemos determinadas coisas, não fazemos para reconhecimento próprio. Olha que coisa fantástica, né? Hoje acho que a gente mais vê isso, né? As pessoas que se dizem estar em Cristo, elas fazem para ser reconhecidas, né? E na verdade, o que ele está dizendo aqui? Eu estou indo para o Pai. Então, eu farei o que vocês me pedirem. Só que o que vocês me pedirem, né? Em meu nome, para o Pai ser glorificado, né? No Filho. Ou seja, o que eu peço em nome de Jesus tem que ser para glorificar ao Pai através do Filho. As pessoas não entendem isso hoje, né? Muitas pessoas buscam a Deus, mas esquecem do Filho, né? Creem a Deus da sua maneira, mas a Bíblia está dizendo bem claro. Então, tudo que eu pedir em nome de Jesus tem que ter um objetivo, né? Glorificar o Pai através do Filho. Que coisa fantástica, né? E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Esse em meu nome não é somente a questão do nome da escrita, mas sim do sentido do nome. E eu quero deixar essa mensagem, vou terminar ela aqui, fazendo essa reflexão para que você entenda. Quando eu digo em nome de Jesus, esse nome ele tem poder, amados. E esse nome, quando nós dizemos aqui em nome de Jesus, eu preciso entender o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em nome daquele que Deus escolheu como Senhor e Salvador. É aquele que morreu na cruz. É aquele que a Bíblia diz que é o Deus salva, é o Salvador, é o ungido, é o escolhido, é o único, né? Não tem ninguém mais do que ele, e sobre ele não há ninguém que domine
porque o domínio está sobre as suas mãos e a terra está debaixo dos cabelos dos seus pés. Ou seja, ele é o Todo-Poderoso. Quando eu peço algo em o nome de Jesus, eu preciso estar carregado na minha alma, na minha mente, no meu entendimento, todo esse conceito, amados. Que eu estou pedindo para o Salvador, eu estou pedindo para aquele que tem todo o poder, eu estou pedindo para aquele, ok? Que tem como objetivo salvar pessoas. E isso é fantástico, porque hoje as obras de Deus muitas vezes não se manifestam no meio de nós, porque as pessoas estão ligadas a outros sentimentos. Quantas pessoas querem curar, né? As outras pessoas, né, no nome de Jesus, mas para elas receberem a glória. Quantas pessoas que têm o dom da cura a partir do momento que oram e as pessoas recebem a cura, elas atribuem, né, benefícios a elas, né, dizendo, olha, estou fazendo a cura, mas Deus... E aí começa a roubar, começa a pegar dinheiro, começa a inventar um monte de coisa. Eu acho que essas pessoas não dão conta. Mas o que eu quero dizer para você é que nós temos que manter esse espírito reto, esse espírito concentrado em Deus, que as obras são para glorificar a Deus através do Filho. Todas as coisas que nós fazemos, eu não posso ter a ideia de querer receber algo em troca ou de querer receber recompensa, né? Então hoje a gente vê tudo de maneira contrária, né? E o que eu quero dizer com isso é que você que esteja assistindo, se você faz isso, abandone essa prática. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque o ser humano ele necessita muitas vezes, né? Principalmente nesse mundo de hoje. É um mundo que as pessoas estão carentes, elas necessitam de reconhecimento, elas necessitam que as pessoas falem para ela, olha, você é fantástico. Nossa, que palavra que você pregou. Nossa, a gente precisa honrar o fulano, porque fulano é o pastor, porque fulano é isso. E Jesus nunca ensinou isso, né? Jesus nos ensina a ser humilde e a nos diminuir para que ele cresça. Certa feita perguntaram a João Batista, não te incomoda que ele pregue e que ele faça todas as coisas lá? João falou, não importa é que eu diminua e que ele cresça, né? Então, quer dizer, falar isso de boca é muito fácil, viver isso é muito difícil, né? Onde nós vemos muitas vezes aí pessoas buscando reconhecimento humano, pastores se suicidando, missionárias se suicidando, pessoas abandonando a fé porque diz, eu paguei o preço, eu fazia lá na casa do Senhor, eu fazia lá, eu tinha o ministério dos jovens e os jovens não me obedeciam, não faziam as coisas, e aí eu paguei o preço lá por eles e eles me abandonaram. Buscou recompensa de reconhecimento do humano, né? Não, a gente precisa fazer, se todo mundo for embora, que vão na graça de Deus, mas eu não posso ter essa vaidade no meu coração. Eu vou ajudar, se as pessoas vão voltar, se elas vão agradecer, se elas não vão, se vai ter 5, se vai ter 3, isso não importa, porque eu não estou fazendo para eles, eu estou fazendo para glorificar o Pai através do Filho. Ok? Aleluia. As pessoas não têm que ser gratas porque eu orei e elas foram curadas a mim. Elas não têm. E muitos crentes não entendem isso, fica bravo. Não tem mesmo. Elas têm que ser gratas a Jesus Cristo para glorificar a Deus. Né? Vê Paulo lá, quando alguém falava alguma coisa para ele, no momento que tentaram levantar ele dizendo, olha, você é Deus, e foi, eu não sou Deus não, sou ser humano igual a vocês. Vê Pedro quando entra na casa de Cornélio, que ele, né, Cornélio vai se ajoelhar, ele fala, pode levantar, entendeu? Então quer dizer, a glória não é para mim, ok? Agora as obras do Pai têm que se manifestar em mim, porque se o Espírito Santo vive em mim, essas obras precisam ser manifestas. E como eu faço isso, Estênio? É deixando Cristo habitar em você. É estar cada dia mais ligado a Ele. É estar com a mente limpa. É estar buscando as coisas de Deus. É estar ao tempo todo, em tudo que você for ver, você verá Deus. Você ver o que é errado, o que não é certo e raciocinar. E só dá para habitar esse poder em nós quando nós verdadeiramente nos entregamos a Jesus Cristo. Então, eu até brinco com isso, mas é verdade. Tudo que eu faço, irmãos, eu falei isso ontem num vídeo que eu estava louvando e falei. Tudo que eu faço eu ponho a Deus. Então eu vou jogar capoeira, Deus está ali.
né? Eu presto atenção em tudo e peço ao Espírito que me guie. Eu vou assistir um programa de televisão, o Espírito está me guiando. Quantas coisas, irmãos, eu vejo na televisão que eu falo, meu Deus, olha, isso é obra do maligno, né? E por que que eu entendo dessa maneira? Porque eu raciocino com a minha própria mente, porque eu sou esperto? Não, é porque o Espírito ministra, né? Tem muita coisa que eu deixo de assistir, tem coisa que eu assisto e o próprio Espírito Santo ministra, fala, ó, tá vendo? É por isso que o mundo anda assim. Olha o que as pessoas fazem. Olha o ensinamento que é passado. Olha o que subliminarmente é passado. E essa direção, esse discernimento vem do Espírito. Mas por quê? Porque numa certa vez, num certo momento, eu resolvi entregar minha vida a Cristo. E ele me salvou. E a partir do momento que eu entendi que ele me salvou, por mais que eu passe dificuldades, por mais que venham as lutas, por mais que muitas vezes as coisas saem fora da minha realidade, do meu controle, eu sei que Jesus está no comando e sei que é Ele que me guia. E não deixo que essas coisas, né, confundam a minha cabeça, me deixem perturbados, que foi a mensagem anterior a essa. Né? Como eu não faço isso, externo? Me mantendo em Cristo, olhando para as obras dEle, olhando para as atitudes dEle, buscando cada dia mais a sua presença e a sua vontade que ele tem para a minha vida. Então era isso que eu queria deixar para você nessa tarde, que você tenha uma tarde abençoada e que você possa estar cada dia mais se ligando em Cristo e buscando ele e realizando essas obras igual a dele e maiores, né? Maiores. Você quer saber o que é maior? Você quer saber o que são essas obras? Você quer saber isso? Falei no vídeo aí, eu acabando, vai estar disponível no Face, é só você voltar e acompanhar o texto para que você possa aprender e para que Deus possa edificar a sua vida, e em nome de Jesus. Amém? Até a próxima, Deus abençoe a todos aí, fiquem com Deus e tenha uma ótima tarde em nome de Jesus.